Olá, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV. E hoje eu estou muito feliz, estou super animada. Eu não sei se foi o Marcos Jová que me fez sorrir bastante hoje, mas eu posso dizer assim que eu estou muito animada com esse programa hoje, né? E hoje nosso convidado aqui especial, né, o Dr. Vilde Cavalcante, e nós teremos um tema que eu até brinquei com ele, assim, eu falei assim, nossa, é bem aterrorizador, né? Porque o tema é diabetes e Covid-19, quando duas pandemias se encontram. E aí, doutor Vilde, o que a gente pode já iniciar falando aí? Primeiro, em relação a esse tema, e segundo, assim, diabetes é uma pandemia mesmo? Dármina, obrigado por estar aqui hoje, pelo convite dos dois, Dármina e Jeová. Tá? Hoje eu estou aqui na condição de convidado, né, para falar para vocês sobre diabetes e o Covid-19. Diabetes é uma pandemia, sim, porque ela se alastra no mundo inteiro e é uma pandemia silenciosa e negligenciada. A gente falou muito, está se falando muito esse mês inteiro sobre Covid-19, mas esquecemos, durante uma boa década, falar de diabetes. E até aqui, quando a gente chegou, a pergunta assim, diabetes é pandemia? Sim, ela atinge silenciosamente o mundo inteiro e mata muita gente. E a gente assim ouve muito falar sobre diabetes, né? E também sobre pré-diabetes. As pessoas ficam assim: "Ah, eu tenho pré-diabetes". O que é isso? Qual que é a diferença de eu ter a diabetes e eu ter a pré-diabetes, né? Eu brinco muito, discuto muito a respeito disso, né? Porque eu falo para o Marcos: "Ah, tu tem sim pré-diabetes". Então eu queria que o senhor explicasse um pouquinho a respeito disso. Marcos Jeová, hoje está na roda aqui, né? Roda viva, né? Enfim, vamos lá. Existe uma diferença entre diabetes e pré-diabetes. Diabetes é quando a glicemia, a concentração de açúcar no sangue, ela está maior que 126. O pré-diabetes é uma condição onde existe um excesso de açúcar no sangue, mas ainda não é maior que 126. O que é o normal? É o indivíduo ter uma glicemia, ou seja, uma taxa de açúcar no sangue, até, no máximo, 99 e 100. Passou de 100, de 100, 101, 102 até 125, quem está com essa taxa de glicemia em jejum é considerado um pré-diabético. Pré-diabetes, tá? Existem outros exames também que podem confirmar o pré-diabetes, ou a intolerância à glicose, que é um teste de açúcar que pode ser feito. Mas o pré-diabetes é uma fase anterior ao diabetes, que não é uma pré-doença, já é uma doença inflamatória, que é um caminho para um diabetes tipo 2. Ok, Vilde, obrigado por participar do programa, obrigado por também se colocar à disposição para tirar muitas dúvidas que são pertinentes à população em geral e até entre nós, profissionais da área de saúde também. Hoje, pelo jeito, o programa vai ter um convidado, um apresentador e uma cobaia. Parece que virou essa... Mas tudo bem. A situação diabetes, um termo genérico, tem classificação da diabetes? É uma pergunta que muitos pacientes chegam no consultório, mas que tipo de diabetes eu tenho? Qual é a diabetes? Qual é a diabetes? Como é que eu peguei? Como é que foi? Tem classificação a diabetes? Jeová, o diabetes ele tem alguns tipos, tá? O que é mais conhecido? É o tipo 2, esse que acomete as pessoas que estão acima do peso e mais sedentárias. Rapidamente, existem alguns tipos de diabetes. O diabetes tipo 2, que é o mais comum, o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que atinge mais criança, tá? Onde o pâncreas deixa de funcionar completamente e a criança deixa de produzir a insulina. Os outros tipos de diabetes são diabetes gestacional, diabetes LADA, diabetes tipo MOD, mas são mais raros, principalmente diabetes tipo LADA e diabetes tipo MOD. O que é mais comum? Nós encontramos o diabetes tipo 2 e o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, o indivíduo ele tem insulina, ele tem um hormônio suficiente, mas essa insulina não é capaz de pegar a glicose do sangue dele, o açúcar, e entrar para dentro da célula. Então, acaba que acumula muito açúcar no sangue. E esse é relacionado ao ganho de peso e à obesidade em si, e ao sedentarismo e outros fatores. Acredito que a população entendeu bem os conceitos de diabetes, né? Tipo 1, tipo 2,
mais frequente na comunidade, para que a comunidade possa entender, nessa classificação é diabetes tipo 2, né? Que a população tem. A população, 92, 95% da população que tem diabetes é diabetes tipo 2. Existia uma classificação antiga, que ainda hoje muitos utilizam, que era o diabetes insulino-dependente e não insulino-dependente. Caiu por terra essa classificação, né? Essa classificação, ela foca no tratamento, não mais na origem do problema. O diabetes hoje é classificado baseado na causa do problema. Então, essa classificação de o paciente que tem diabetes que usa insulina é diabetes tipo 1. Não é assim. Tem pacientes com diabetes tipo 2 que usam insulina. E tem paciente com diabetes tipo 2 que usam remédio. Então, você não pode mais focar a classificação no tratamento. Isso aí caiu por terra. Ótimo, perfeito. Tem uma pergunta aqui que foi realizada lá no nosso fórum, viu? Então, não esqueçam de baixar o aplicativo. O aplicativo eu fiquei super feliz, eu acho que é isso também que me deixou animada, porque o pessoal está participando, está colocando lá, fazendo as suas perguntas, e nós estamos extraindo de lá essas perguntas. Então, se você que não baixou ainda o aplicativo, pega logo agora aí, já vai lá no Play Store e baixa o aplicativo para poder estar fazendo as perguntas e participando do fórum. Tem uma pergunta aqui que foi feita lá, que foi a seguinte, feita pela Rosaldina. Como identificar a diabetes? Como saber se é grave ou não? Como que é, doutor? O diabetes controlado, ele passa a ser uma doença controlada que não é grave. Quando é que o diabetes passa a ser grave, a condição grave? É quando o paciente ele não consegue controlar o diabetes. Quando você que tem o diabetes não consegue alcançar o controle. Né? O controle o que é? Deixar a sua glicemia, a sua taxa de açúcar no sangue próxima à normalidade ou normal. Quando você passa a ter o açúcar no sangue muito elevado, que o paciente se encontra descompensado, aí sim, ele passa a ser uma porta aberta para outras doenças, para as complicações, que a gente fala micro e macrovasculares, ou seja, doenças do coração, doenças que possam alterar a imunidade, e aí passa a ser um quadro grave. Vilde, nessa classificação de diabetes, estabelecido tem diabetes tipo 1, tipo 2, uma outra confusão que se faz é diabetes tipo 2, só adulto. Diabetes tipo 1, só criança. Tem esse critério? Boa pergunta, Marcos. Até um tempo atrás, diabetes tipo 1 era só criança. Né? Diabetes tipo 2 era só adulto, corrigindo. Hoje não. O diabetes tipo 2 ele começou a aparecer nas crianças. Por quê? As nossas crianças começaram a ficar acima do peso e sedentárias. E à medida que o peso vai aumentando e as crianças não se movimentam como antes, acontece um fenômeno chamado resistência insulínica, onde a insulina o pâncreas tem que produzir muita insulina para poder compensar aquela quantidade de açúcar e carboidrato que a criança acaba comendo. Uma hora o pâncreas cansa de fazer essa proteção, vamos dizer assim, e aí a criança começa a desenvolver o quadro de diabetes tipo 2. Até 10 anos atrás isso não era muito comum, a gente não via isso nos consultórios. Hoje começou a ficar um pouco frequente. Tá, então, essa classificação, ela, pelo fato da mudança do estilo de vida das pessoas hoje, o diabetes tipo 2 passa a ser encontrado em crianças também, né? Comportamento de redes sociais, as brincadeiras de antigamente, na rua, correr, andar de bicicleta, esse hábito sendo perdido passou a ter frequência de diabetes tipo 2 em crianças, é isso? Exatamente. Foi a mudança. Eu digo que o mundo moderno. A gente vive hoje em um universo, em um mundo que a gente designa como diabetogênico. Ou seja, o estilo de vida do homem moderno, com seus afazeres, e as crianças também que deixaram de brincar nos parques, nas árvores, de correr na rua, elas passaram a ficar mais em casa. E com isso, deixaram de ser crianças ativas, passaram a ser crianças sedentárias, ligadas ali na internet, no celular, e que o alimento em casa, depois do processo de industrialização, também mudou. Então, o meio, ou seja, ficou um meio diabetogênico, que favorece o aparecimento dessa doença. Agora nós falamos que é uma pandemia, que aumentou a quantidade de pessoas que têm diabetes, até na idade mais jovem.
É verdade que morrem pessoas a cada 6 segundos? Quantas pessoas? Como é que está essa frequência de pessoas para que nós consideremos a diabetes como uma pandemia? Pois então, Marcos, é sério isso, tá? O diabetes mata uma pessoa a cada 6 segundos no mundo. A gente está vendo aí as estatísticas do Covid, a gente sabe que é comovente, que está morrendo muita gente, mas diabetes já mata muita gente há muito tempo. E por que, quando o tema de hoje, as duas pandemias se encontram? Reparem que quem é que o coronavírus está matando hoje, né? Principalmente pessoas acima do peso, obesas, pessoas com diabetes, tá? E pessoas com doenças prévias. Mas o diabetes ele já matava muito, tá? Então ele mata um indivíduo a cada 6 segundos. A gente fez uma conta aqui rápida e eu acredito que foi 14 mil pessoas, o cálculo que a gente fez, e 400 em um dia. E se a gente multiplicar isso aí por mês e ano, é uma coisa absurda. Então, é uma doença seríssima e que ainda é muito negligenciada pelos nossos gestores de saúde do Brasil e do mundo. É como se fosse assim, algo já natural, as pessoas já se acostumaram, vamos dizer assim, né, em ouvir sobre a diabetes e ir levando, na verdade, né, doutor? Exatamente. Como ela é silenciosa e as complicações não vêm de imediato, assim, no mesmo dia ou na mesma semana, como a velocidade do corona, por exemplo, ela é silenciosa, por isso ela é traiçoeira, que eu digo, tá? E aí as pessoas acham que estão bem, porque na maioria das vezes as pessoas não sentem nada, só vai passar a sentir quando o nível de açúcar no sangue está muito elevado e depois de alguns anos. E às vezes, quando já vem a manifestação, o paciente está infartando, está tendo um AVC, está tendo uma cegueira. Lembrar que é uma das principais causas de cegueira no mundo, é uma das principais causas também que leva o indivíduo a ter o derrame, o AVC. E o diabetes vai se manifestando assim silenciosamente, e ninguém vai dando atenção. Verdade. Tem uma pergunta aqui que também foi feita lá no fórum, eu creio que seja de uma criança, do Iago, que fala assim: como evitar que as crianças que têm diabetes comam besteira durante a quarentena? Como evitar que essas crianças, né, que têm diabetes comam besteiras durante a quarentena, doutor? Na verdade, não só as crianças que têm diabetes, né? Eu acho que os adultos também e as crianças também. Lembrar, e eu quero passar essa mensagem aos pais, que a criança ela é um reflexo nosso. Se ela tem acesso às guloseimas em casa, é você quem está permitindo, é você quem compra, tá? Então, ela é reflexo do nosso hábito alimentar. E o que acontece nesse período agora? É uma mudança de comportamento. A gente está mais em casa, está mais ocioso, todo mundo mais ansioso também, e isso aumenta alguns desejos, algumas compulsões alimentares. E a gente tem que estar ali, eu sempre digo, você quer melhorar isso em casa? Não compre. Não compre o alimento que você sabe que te faz mal. Compre os alimentos que te faz bem e deixe em casa. E quando a fome bater, você vai ter acesso a esse tipo de alimento. Mas é isso que pode ser feito. Para as crianças, os pais podem selecionar bem os alimentos. Agora, Vilde, falando de diabetes, quais são os fatores de risco? O que pode predispor a pessoa a desenvolver diabetes? Tem alguns fatores que chamam mais a atenção e que podem nos direcionar para o cuidado? Qual os fatores de risco para que a pessoa possa desenvolver diabetes? Quando a gente fala em diabetes, Marcos, aqui o foco, como a gente vai sempre falar da maioria, então a gente está falando mais do diabetes tipo 2. Tá? O diabetes tipo 2 ele tem alguns fatores de risco, ou seja, eu consigo identificar quem possa vir a ter o diabetes tipo 2. Então, quando eu olho uma pessoa que está acima do peso e que ela tem um histórico familiar, de algum familiar, um pai, uma mãe ou irmãos que têm diabetes, ele é sedentário, tem hipertensão, tem colesterol alto, tem gordura no fígado, provavelmente esse indivíduo ele tem um pré-diabetes, já tem uma resistência insulínica, que é o que vai levar ele a um diabetes, tá? Com o passar do tempo. É quase que inevitável isso se ele tem todos esses fatores associados. Nós já estamos aí caminhando para encerrar o primeiro bloco, super rápido.
né? Assim, quando o programa é gostoso, vai fluindo, parece que passa muito rápido. E aí eu quero deixar uma pergunta para que o senhor, doutor Wilde, possa estar respondendo após nós voltarmos, que é a seguinte: isso aqui foi de um telespectador, que também deixou lá no fórum. A Maria Rita fala assim: quem tem o pescoço preto é sinal que tem diabetes? Quem tem o pescoço escuro, que é manchado, né, é sinal de que tem diabetes? E ele vai responder no próximo bloco. Estamos aqui com mais um bloco, né, o segundo bloco aí. E para você que chegou agora, estamos com o tema diabetes e Covid, quando duas pandemias se encontram. E para discutir esse tema, nada melhor do que o Dr. Wilde Cavalcante, que é endocrinologista, né, gente? Então, assim, esse tema, eu tenho certeza assim, que a gente tem abordado ele de forma muito segura, né, Dr. Wilde? E ficou uma pergunta aí, no primeiro bloco, a seguinte, de uma telespectadora. Sobre essas manchas pretas, né, que ficam no pescoço, né, que não sai, que muitas vezes assim, a pessoa passa vários produtos e não sai. Isso é sinal de que a pessoa tem diabetes? Dármina, a mancha preta, esse nome é chamado acantose nigricans, tá? É um sinal de um fenômeno, de uma alteração metabólica que é chamada resistência insulínica. Eu falei para vocês no bloco anterior que resistência insulínica é a alteração que acontece com a insulina e que leva o indivíduo a ter diabetes. Então, possivelmente, essa acantose nigricans, que você lava e ele não consegue, que tem um aspecto de sujeira e você não consegue vencer isso, é um marcador de resistência insulínica e possivelmente ou você tem diabetes ou você está caminhando para um diabetes. A outra pergunta que nos foi feita é sobre a cirurgia no pâncreas. Tem resultado? Não tem? Reverte ou não? É para diabetes especificamente? O que rola aí nos bastidores, vamos dizer assim, a respeito dessa questão da cirurgia do pâncreas? Isso é uma pergunta frequente no consultório. Alguns pacientes vão ao consultório perguntando sobre essa cirurgia. Doutor, eu tenho diabetes tipo 2 e eu quero fazer essa cirurgia para ficar bom do diabetes. É uma opção terapêutica, tá? Geralmente, essa cirurgia ela tem que preencher alguns critérios. O paciente que tem uma obesidade muito avançada, ele tem outras comorbidades além do diabetes, como hipertensão, ela pode ser indicada. Não é simplesmente uma manifestação do paciente, eu vou fazer a cirurgia na intenção de continuar comendo, continuar com os hábitos antigos, até porque, uma vez feita essa cirurgia, se o paciente continua nos hábitos antigos, ele pode voltar a ter o diabetes novamente. Então, ela é uma opção de tratamento, vamos dizer que não é a primeira, talvez uma das últimas, vai depender de cada paciente. Deu para entender aí? Então, não é a primeira opção, né, doutor? É igual assim, muitas pessoas já partem logo para fazer a cirurgia bariátrica, porque muitas vezes é complicado de perder peso, aquela questão ali, né? A cirurgia bariátrica, ela tem essa propriedade, né, de melhorar a glicemia. Às vezes, até o paciente larga os medicamentos, deixa de usar. Mas ela tem critérios para ser indicado para o paciente. Às vezes, é o paciente que já acompanha anos com o médico, 1 a 2 anos, e não tem o controle, não consegue efetivamente perder peso, que não consegue ter o controle da glicemia, e avaliado todo esse critério, inclusive o critério do psicológico do paciente. É necessário um laudo do psiquiatra para liberação para uma cirurgia dessa. Agora, Wilde, está se falando de cirurgia, tudo isso é pensando em cura, né? Cirurgia, cirurgia bariátrica, ou cirurgia de pâncreas, ou de intestino. Tem cura para diabetes? A pergunta que acho que grande parte dos nossos telespectadores quer ouvir uma resposta, até uma mensagem de esperança. Tem cura a diabetes? Então, Jeová, todo paciente, quando recebe o diagnóstico de diabetes, e sabendo desses números que a gente falou, ele vive um luto
Ele acha que aquilo ali é o fim do mundo, tá? Tanto o diabetes tipo 1, as mães sofrem com as crianças, quanto o diabetes tipo 2. Mas eles precisam entender que o diabetes é uma oportunidade única que eles estão tendo de ser mais saudáveis do que eram. Você que tem diabetes, você está tendo uma oportunidade e você está sendo chamado para ter um estilo de vida saudável. E se você for num caminho contrário disso, o diabetes vai vencer. Se você for uma pessoa disciplinada e entender essa mensagem, que você tem a oportunidade de ser mais saudável do que antes, você vai alcançar o controle do diabetes. Seja você com diabetes tipo 1 que você vai alcançar o controle, ou seja você que tem um diabetes tipo 2 que você pode alcançar o controle com medicamentos e, quem sabe, até a reversão da sua doença. Reversão significa você voltar ao estado de glicose normal e sem usar medicamento. É possível. Cura, a gente não fala. O que a cirurgia proporciona é um estado de reversão. Mas se você volta a ter hábitos antigos e passa a ganhar peso novamente, você volta a ter diabetes. Então, nós não podemos falar em cura. Hoje, quem falar em cura está mentindo para você. Hoje, mas a medicina avança tanto que nós não sabemos aí no futuro. Quem sabe? É isso que a gente espera. Não tem cura. Mas nós podemos, assim, ter uma mensagem de esperança, ter um conforto, um consolo diante dessa pandemia que é o diabetes. Nós já falamos aqui em cegueira, falamos em doenças cardiovasculares, as amputações também são em decorrência de muitos quadros descompensados de diabetes. Tem uma mensagem de esperança diante desse cenário de não ter cura, mas aqueles que descobrem, aqueles que são constatados que têm diabetes, podem encontrar um consolo neste quadro, neste cenário? Sim, a mensagem é de esperança. O diabetes vai exigir uma questão de uma mudança comportamental, né? Vocês sabem que eu já fui acima do peso, já estive acima do peso há algum tempo atrás. A minha família tem diabetes tipo 2, alguns primos, tios, minha mãe. Tá? E quando eu perdi peso, eu tinha um pré-diabetes e eu consegui reverter essa doença. O que foi que eu fiz? Medicamento? Não, mudança no estilo de vida. Então, aposte na mudança no estilo de vida. Você precisa fazer exercício físico e ter uma alimentação saudável. Quando eu falo de alimentação saudável, as pessoas entendem, alimentação para diabetes. Não. A pessoa que tem diabetes, ela precisa ter uma alimentação saudável como qualquer outra pessoa. E a alimentação saudável, ela envolve uma alimentação balanceada, prescrita por um nutricionista, uma alimentação que tenha pouco carboidrato. Essa é a base da alimentação para quem tem diabetes. E se você seguir toda a orientação que a sua equipe de saúde está colocando, você vai ter sucesso, você vai controlar. E você vai ter uma vida plena, normal, tendo diabetes controlado. Se você for no caminho contrário, você sabe que você pode virar parte das estatísticas que a gente acabou de falar aqui. Isso é uma verdade que tem que ser dita. Está vendo aí, doutor Marcos? O senhor ainda tem esperança. O senhor pode ter esperança de que vai dar certo. A gente fez um grupo de emagrecimento no Templo Efraim. Foi um sucesso. Inclusive, temos relatos de um irmão que estava acima do peso, com diabetes tipo 2, que conseguiu reverter a doença só com a mudança de estilo de vida. Para você ver que tem esperança sim, que é possível. E eu aguardo, Marcos, meu amigo, o dia que você quiser, eu estou junto com você nessa empreitada aí. Tá bom? Estamos juntos. Quero mandar um abraço para o irmão Edmar, que foi lembrado aqui como referência. Vamos chegar lá, Edmar. Também aproveitando na sessão abraços, alô, mandar um abraço para o nosso amigo Dilceu, lá, que é gerente do posto de saúde do Iroche, e toda a equipe dos colegas que trabalham lá no Iroche também. Um abraço e que Deus abençoe a jornada de vocês e que estejam cada dia mais ligados no programa. Participe também conosco, mande suas perguntas, que nós teremos a maior alegria em, além de mandar um abraço, também responder as suas perguntas também. Ele sempre manda, viu? O alô, dizendo que está lá assistindo o programa. E tem aqui agora uma pergunta que não quer calar, vamos dizer assim, né? Por que as pessoas com diabetes estão no grupo de maior risco de infecção em relação ao Covid-19, doutor? Por que isso? Qual que é a relação disso? Porque nós fizemos ali no tema a relação das duas pandemias, e aí agora a gente entra nesse clima
né? Por quê? Na verdade, a pessoa que tem diabetes, ela tem o mesmo risco de ter coronavírus, de ser, digamos assim, ser infectada pelo coronavírus, como uma pessoa que não tem diabetes. Eu estou falando do contágio. Ou seja, você tem o mesmo risco de outra pessoa que não tem diabetes. A diferença é que se você tem um diabetes e que ele não está controlado, você vai fazer parte do risco de chance maior de desenvolver a forma grave do coronavírus. Significa dizer que se você tem diabetes e você desenvolveu o coronavírus, e se seu diabetes não está controlado, você tem a chance de desenvolver a forma grave do coronavírus. Vilde, o fato de ter diabetes implica em ter imunidade baixa? Toda pessoa que tem diabetes, ela pode entender que ela tem a imunidade baixa ou não tem relação? O diabetes, quando ele está descontrolado, que a glicose, que o açúcar no sangue está muito alto, isso favorece uma diminuição da imunidade. Por isso, qualquer infecção oportunista, seja infecção por fungos, por bactérias ou por vírus, quando ela encontra um indivíduo com esse ambiente de diabetes controlado, o vírus cresce nesse ambiente. Então, o diabetes descontrolado é um paciente que tem uma imunidade comprometida, sim, Jeová. Tem uma pergunta também que foi feita lá através do fórum, o senhor Iranildo, e ele pergunta o seguinte: quais as principais doenças relacionadas à obesidade, além do diabetes? Né? Essa foi uma das perguntas realizadas lá no nosso fórum do Missão Saúde. Dármina, é assim, existe uma síndrome chamada síndrome metabólica. A síndrome metabólica ela envolve um conjunto de doenças, que é a obesidade, tá? A circunferência abdominal aumentada, então obesidade, o diabetes, a hipertensão, a gordura no fígado. Esse conjunto de doenças, ele vem junto com a obesidade. Então, esse conjunto de doenças que a gente chama de síndrome metabólica, ele faz com que o paciente aumente o risco cardíaco. Significa dizer que esse paciente que tem hipertensão, diabetes, alteração de colesterol, gordura no fígado, obesidade, ele tem um risco aumentado para infarto, derrame, trombose, doenças cardiovasculares. É por isso que essa síndrome metabólica é uma das doenças que mais mata no mundo, em conjunto com tudo isso, hipertensão, diabetes. Então, ela envolve esse contexto, a união dessas doenças. Por isso, é uma síndrome que a gente denomina. Agora, nesse momento de pandemia, diabetes, a pandemia, mas o encontro dessas duas pandemias aí, a do corona junto com a diabetes. Pergunta que alguns telespectadores devem estar bem curiosos. Agora, se meu diabetes estiver compensado ou estiver controlado, os meus riscos são iguais ou são menores nesse momento? Mudou, tudo fica diferente, tá? A gente tem que fazer uma pergunta que a gente sempre recebe também, essa preocupação. Se eu estou com diabetes controlado, eu tenho o risco de desenvolver a forma grave do Covid? O risco, para você que tem o diabetes controlado, ele é muito parecido para uma pessoa que não tem o diabetes. Você está com nível de glicose normal, então você tem uma resposta imunológica ali comparado, né, com uma pessoa que não tem diabetes. Claro, existem outros fatores que precisam ser avaliados. A idade do paciente, o tempo de doença que ele tem, por mais que ele esteja controlado naquele momento, mas a gente tem que levar em consideração se ele tem outras doenças ou sequelas do diabetes. Isso é importante. Mas relacionado ao controle, o que a gente explica? Se você estiver controlado, a chance de desenvolver a forma grave é bem menor. Então, é mais um motivo para se empenhar em controlar o diabetes, não é isso? Exatamente. E em um tempo, talvez mais difícil de controle em casa, porque você está mais ansioso, você está mais sedentário nesse momento, e isso te leva a comer mais, digamos assim, alimentos que não são adequados para o paciente que tem diabetes. Eu quero passar uma mensagem rápida aqui, Dármina e Jeová.
de alguns alimentos que a gente tem aqui que interferem muito no controle da diabetes e os pacientes comem achando que isso faz bem para o controle de glicose dele, e não faz. Um é o cuscuz, eu quero chamar o alerta, tá? Então, o cuscuz é um alimento rico em amido, que é um tipo de açúcar, então coma com moderação e com cuidado. O outro é a tapioca ou beiju. Então, disseram assim, trocou o pão e passou a comer cuscuz ou beiju. Os dois são amidos, gente. Então, comam com moderação, porque ele altera muito a sua glicose. Nossa, essa foi para desiludir, viu? Porque, gente, uma tapioca, doutor Wilde, essa o senhor desiludiu um bocado de gente aí agora, viu? Eu estava feliz e não sabia comendo tapioca, né? Mas tudo bem. O importante é que a gente está aqui para adquirir conhecimentos, né? E nós já estamos aí encerrando mais um bloco, vamos para o último bloco. Eu já queria deixar aqui uma pergunta da telespectadora que fez lá no fórum, que foi a Aline Vilela. Ela fala assim: como o isolamento pode afetar a saúde do paciente com diabetes? Quais os efeitos psicológicos? E o Dr. Wilde vai estar respondendo isso aí no próximo bloco. Fique ligado aí. Estamos aqui com o nosso terceiro bloco, né, já o último bloco, e assim, bastante interativo hoje, e nós ficamos com uma pergunta para o Dr. Wilde, né? Nós estamos falando sobre essa pandemia que é o diabetes e a Covid-19. E a última pergunta que ficou no segundo bloco foi a seguinte: como o isolamento pode afetar a saúde do paciente com diabetes? E quais os efeitos psicológicos, né, que são causados? Essa pergunta foi feita lá através do fórum, no nosso aplicativo Missão Saúde, né, que você pode estar aí baixando agora através da Aline. A Aline que fez essa pergunta, tá, doutor? Que bom que o pessoal está indo no fórum lançar as perguntas, né? Continue assim, a gente fica muito feliz. Bem, Aline, o isolamento, ele traz ansiedade para as pessoas, tá? As pessoas, quando ficam mais ansiosas, elas tendem a comer mais. E, principalmente, preferir alimentos específicos, alimentos que saciam o desejo, carboidratos e açúcares, tá? Então, o fato de só ficar ansioso, por si só, já aumenta a glicose no sangue. A gente sabe que quando o paciente, quando você que tem diabetes, fica nervoso, ansioso, estressado, você aumenta alguns hormônios, entre eles o cortisol. E esse cortisol, ele é capaz de aumentar seu açúcar no sangue. Então, é fundamental que você tente ter estratégias de controle de ansiedade na sua casa. O outro é a consequência dessa ansiedade, que te faz comer mais. E uma tarefinha, uma ferramenta bem interessante e simples, eu sempre digo, se você sabe que um produto faz mal para você, então não compre ele, deixe ele no supermercado, leve para sua casa o que você sabe que faz bem para você. Agora, Wilde, falamos de classificação de diabetes. Diabetes tipo 1, tipo 2, pré-gestacional. Nesse momento de pandemia, tem diferença, um risco, as complicações do paciente que tem diabetes tipo 1 para o paciente que tem diabetes tipo 2? Existe? Algum deles tem a diferença de complicações nessa pandemia em relação ao Covid? Jeová, assim, não existe diferença de gravidade se o indivíduo que tem diabetes contraiu o coronavírus, baseado no tipo do diabetes, tá? O que a gente sabe é que as crianças com diabetes tipo 1, elas têm se comportado muito bem quando diante de infecção de coronavírus. Principalmente as crianças com controle de glicemia melhor, tá? Crianças controladas, mas elas têm passado bem. Os adultos com diabetes tipo 2, tá? Desde que estejam controlados, é esse que tem a melhor resposta diante do coronavírus. Então, não é a questão da diferença em si do tipo do diabetes, mas o que está fazendo realmente o diferencial é como o diabetes está no momento em que o paciente adquire o coronavírus. Tem uma pergunta aqui também que foi realizada lá no fórum pela Josiane, que é o seguinte:
qual procedimento deve ser feito se uma pessoa diabetes tipo 2 contrair a Covid-19? O procedimento é seguir o fluxograma do município, né? Então, se ela identifica que ela tem sintomatologia, os sintomas do coronavírus, ela vai procurar uma referência na cidade, tá? Para saber se realmente ela tem o coronavírus. E o que ela precisa fazer é redobrar a atenção nos cuidados com o diabetes. Uma vez que descobriu que está com coronavírus, se ela é paciente usuária de insulina, ela vai aplicar as insulinas na hora certa, e você que tem diabetes precisa também monitorar mais vezes a glicemia, que é o seu exame na ponta do dedo, para conhecer e monitorar como é que está seu diabetes. Então, um momento para você que tem diabetes é um momento para reforçar, né, o seu cuidado na alimentação, na automonitorização de glicose, naquela pontinha de dedo que você vai fazer mais vezes nessa temporada, e, principalmente, tomar seus medicamentos na hora certa. Então, eu acho que a mensagem é redobrar a atenção. Agora, uma pergunta que tem sido particularmente aumentado nesse momento. Pacientes que já sabem, já têm diabetes e que são profissionais da área de saúde, eles podem requerer, eles têm direito de requerer licença? Como é que está sendo a orientação agora? Eu recebi algumas demandas dessa, Jeová, de colegas médicos ou colegas que trabalham na área da saúde que têm diabetes e que o diabetes como a gente sabe, a gente está comentando isso aqui, o diabetes é um fator, onde há o aumento de desenvolvimento, faz parte do grupo de risco para desenvolver a forma grave. Agora, você imagina esse profissional exposto, atendendo a nossa população, a chance que ele tem de se contaminar é grande. Então, o que a gente recomenda através de um atestado é que esse profissional da área da saúde, que faça parte do grupo de risco, que tem diabetes ou qualquer outra doença que possa comprometer o estado imunológico dele, é que ele possa ser afastado. Afinal, ele tem a chance de desenvolver a forma grave. Então, dar a chance, dar a vez para colegas que têm uma imunidade competente, boa, e afastar esse colega, né, talvez para o bastidor, para uma outra área, mas não para a área de frente, ali no atendimento, onde eles fazem um atendimento ali aos pacientes com coronavírus. Isso independente de estar compensado ou descompensado de diabetes. A orientação é para que ele seja afastado mesmo. Você imagina que são múltiplos fatores, né? Quando a gente diz assim, você precisa controlar seu diabetes, e aí a gente tem um fator emocional que a gente falou ainda há pouco sobre ansiedade. Você imagina o que é isso na cabeça de um profissional de saúde, tá? Atender o grupo, atender as pessoas que sabidamente têm coronavírus, voltar para casa, depois de voltar para trabalhar, e ele sabe que tem diabetes. Certamente esse profissional vai ter uma carga emocional muito grande, e a possibilidade dele descompensar, ou seja, de elevar o diabetes é grande. Então, a gente não vai aventurar isso. Por conta da carga emocional, do contexto que ele está vivendo, existe uma chance ali de descompensar, e a gente prefere afastar esse colega de trabalho. Seguindo esse raciocínio, tem a seguinte pergunta aqui. Tenho diabetes tipo 1 e minha esposa, meu companheiro, né, minha companheira, trabalha como enfermeiro. Devo evitar o contato com ele? É uma pessoa com a mesma chance de transmissão como qualquer um? É uma pergunta aí, Eu entendi. É assim, o que a gente recomenda, se esse parceiro ele trabalha na linha de frente com pacientes que realmente têm coronavírus e vai voltar para casa e encontrar alguém que tem diabetes, ou qualquer outra pessoa que faça parte do grupo de risco, um idoso sequelado de AVC, alguém que esteja em quimioterapia, então a gente recomenda que esse indivíduo, enquanto está na linha de frente atendendo, sendo ali um contactante ali com o paciente que tem Covid, que fique afastado nesse período, né? Preserve o ente querido separado e fique ali na sua quarentena até tudo isso passar. É sábio nesse momento fazer isso. Agora, assim, nesse momento, o pessoal que está em isolamento, que está na quarentena, que desenvolveu algumas
quadros de ansiedade, algum outro transtorno, é prejudicial para o diabetes? Complica o diabetes nesse momento? Qual o alerta que o pessoal deve ter? É assim, Jová, não só a ansiedade, ela não só descompensa o diabetes, mas como ela descompensa uma série de outras doenças, tá? Então, inclusive, a gente tem pacientes que têm a sintomatologia do coronavírus, né? Então, ele sente febre, sensação de febre, falta de ar, por toda essa notícia que está chegando. Então, o que a gente orienta é que você desligue um pouco a TV, tá? E em alguns momentos você está sendo sobrecarregado de notícias sobre o Covid, procure aproveitar a família nesse momento, a ter atividades de relaxamento, isso é importante. A gente sabe que o transtorno de ansiedade, ou ansiedade gerada nesse momento, pode gerar uma série de distúrbios metabólicos, tá? Então, é muito importante, não só o diabetes, tá, Jeová? A ter esse controle do emocional e a criar alternativas aí. Os psicólogos orientam muito bem isso aí, para o que fazer em casa nesse momento. Agora, se falando em fica em casa, em quarentena, tem uma ligação direta com o sedentarismo? Obrigatoriamente, quem está em casa vai partir para o sedentarismo ou tem opções, tem instruções de atividade ou alguma instrução que tu, como endocrinologista, pode dar? Sabemos que ficar em casa, não tem academias, estão fechadas as academias, até as praças públicas onde tem aparelhos de academia estão, nesse momento, desativadas. É a mesma coisa, sedentarismo e quarentena? Não, isso não é sinônimo. Você pode fazer exercício em casa. A gente, nessa pandemia do corona, não a pandemia do diabetes, que a gente já vivencia ela há muito tempo, a do coronavírus, a gente evoluiu em algumas coisas, né? A gente percebe que as redes sociais estão chovendo de lives. E a gente pode selecionar algumas lives como instrução, alguns vídeos instrutivos para a gente. Então, lá a gente tem vídeos de nutricionistas falando de diabetes, você tem vários portais aí sérios de diabetes, da Sociedade Brasileira de Diabetes, da Sociedade Juvenil de Diabetes. Você pode acessar esses portais e ter acesso a uma série de instruções, tanto no quesito de alimentação, Jeová, quanto na questão do exercício físico, tá? E aí você pode ter exercício físico em casa, sem até ferramentas, o próprio corpo você consegue fazer exercícios ali, uma questão de meia hora ao dia, já é o suficiente para desinflamar você. Uma informação muito importante nesse momento, fala que obesidade, diabetes é fator de risco para coronavírus, mas o que é que eu posso fazer nesse momento? Eu não vou deixar de ser obeso nesse momento, mas a gente sabe que quando você começa a fazer uma alimentação saudável e que você perde um pouquinho de peso, você já desinflamou. Você reduziu aquela cascata inflamatória, né? Você consegue melhorar a sua imunidade em um tempo curto. Você consegue diminuir o seu grau de inflamação. Então, qualquer exercício que você faça, e dieta e mudança na alimentação, já é importante sim para você. Tem uma meta na atividade física, mesmo no domicílio, a ser alcançada, de tempo, por exemplo, semanal? É muito subjetivo isso, né? A gente tem que avaliar quem estava fazendo exercício, quem não estava, mas uma regra é simples, 30 minutos no dia, 150 minutos na semana, tá? De atividades, quem não fazia atividades, começar com uma atividade leve, tá? Mas o mais importante é não deixar de fazer exercício, tá? Você pode até lavar um carro, fazer varrer o quintal, não deixar de ter atividades, ficar o dia inteiro... Lavar a louça para a mulher, né? Excelente, está valendo, né? Limpar é uma atividade... a casa, arrumar as coisas lá para a mulher, também é bom, né? não programada, está valendo, né? Está se movimentando. Tudo isso é válido, né? Pegar a toalha de cima da cama, isso é interessante, cama, né? Com certeza. Atividades Pintar assim. a parede, né? Eu acho que é bem interessante. Eu gostei dessas atividades aí que o senhor colocou, ó. Com certeza. Mas assim, tinha que ser algo contínuo, assim, né? Não só agora na quarentena, mas algo assim, né? Mais contínuo, do dia a dia, não deixar a toalha em cima da cama, né? É um recado assim que eu estou dando para alguns companheiros por aí de plantão, tá? E aí vem uma pergunta aqui logo em seguida, se
o pré-diabético, ele é classificado, né, como alguém assim que está no grupo de risco? Não, não. Ele está com uma glicose levemente alterada, tá? Mas ele tem uma condição ainda de pouco tempo, ele não tem complicações crônicas, né, do diabetes em si, mas ele tem que se cuidar, porque esse pré-diabetes, se ele exagera nessa temporada agora, que ele está parado em casa, sedentário, né, sem fazer exercício, comendo errado, ele pode evoluir para um diabetes e aumentar a glicemia. Então, vamos dizer, você que já tinha pré-diabetes, aí foi para casa, está ansioso, comendo muito e sedentário, a possibilidade nesse momento de você, com o fator ansiedade, elevar a sua glicose, ela é maior. E aí você pode ficar diabético, diabetes tipo 2. E aí, descompensando, você passa a ser parte do grupo de risco. Então, é hora de todo mundo redobrar a atenção aí em casa. Agora, Vilde, as pessoas que têm diabetes e tomam outras medicações, exemplo de antihipertensivos, outras medicações associadas, elas devem suspender o uso dessas medicações? De forma alguma. Existem, aí quando começou essa pandemia, começou a se falar que alguns antihipertensivos poderiam complicar, abrir mais a porta para o coronavírus. A gente não recomenda isso, sabemos que as sociedades brasileiras de cardiologia já se posicionou, tá? Assim como tem alguns medicamentos que para diabetes podem, em algumas situações específicas, complicar, né, no paciente que está internado com coronavírus, mas ali o seu médico vai conduzir você corretamente e todas as dúvidas que você tiver, se você já usa o medicamento antihipertensivo ou alguma droga para diabetes, você tenta comunicar ao seu médico, mas não é sair largando o remédio, você não pode fazer isso. Uma vez que você faz isso e larga seu medicamento, você pode descompensar da doença, ou da hipertensão, ou do diabetes. Agora, assim, o tempo já está bem esgotado, muitas dúvidas ainda tem. Agora, da minha parte, uma última pergunta, que creio que seja dos telespectadores também, e que resuma bem o nosso programa hoje. Tem medidas que podem ser adotadas para quem tem diabetes e diminuam os riscos do coronavírus nesse momento? Jeová, as medidas são voltadas para o controle do diabetes, tá? Mais uma vez, é muito importante. O diabetes é uma oportunidade que você tem de ser saudável. Encare dessa maneira. Você precisa se alimentar da forma mais saudável possível. Não é uma alimentação específica para quem tem diabetes. E se você implementar uma alimentação saudável na sua casa, a sua casa toda vai ganhar. Você, sua esposa, seu filho, né? Enfim, toda a família ganha. Então, uma dica é: não leve o alimento que faz mal para dentro da sua casa. Outra dica: descubra, pesquise, converse com a nutricionista. Qual o alimento que te faz mal? E terceiro, não deixe de fazer exercício. E quarto, pesquise fontes boas sobre diabetes, vídeos bons, aulas boas, e aplique isso no dia a dia. Eu tenho certeza que você que tem diabetes, que controla ela muito bem, você vai ter uma vida tranquila, sem complicações. Você basta controlar seu diabetes e sim você vai estar evitando muito o risco das complicações. Que pena, né? Estamos chegando aqui já ao final do programa, mas já gostaríamos já de agradecer primeiramente a você, telespectador, que tem aí nos assistido, que tem nos dado audiência, sempre estão mandando as fotos para nós, viu? Doutor Vilde, doutor Marcos, eles enviam a foto lá da tela, ou seja, do celular, que estão assistindo ali, e isso para nós é muito gratificante. Nós estamos muito felizes em relação a isso. O aplicativo também, a participação do fórum é muito importante para nós. Continue participando, então, de já nós agradecemos. Gostaria também de agradecer algumas pessoas, né, que nos mandam mensagens aí, tá? Assim, alguns profissionais da área da saúde que sempre estão nos enviando, né, que estão assistindo, que estão acompanhando o programa. Então, são várias pessoas, tá? Gostaria de agradecer também já ao Salão Lugar, que me deixou assim brilhantemente,
linda, que eu sei que eu estou muito bonita, porque eu tenho que me achar muito linda mesmo, né? E essa roupa maravilhosa lá da Samurai Modas também, tá? Então, assim, muito obrigada, né, pela participação de vocês aqui no programa, tá? Obrigada, doutor Wilde, né, porque, assim, foi, assim, conhecimentos espetaculares e seguros, porque é bom quando a gente tem profissionais que a gente pode confiar nas informações. Então, muitíssimo obrigado pela sua participação hoje como convidado, né? Eu agradeço. O pessoal que estiver interessado em casa em saber mais sobre diabetes, eu tenho um Instagram lá, Dr. Wilde Cavalcante, e um canal no YouTube também. Lá a gente está dando essas dicas de como controlar o diabetes em casa. Infelizmente, o programa é rápido, né? Passa rápido, mas a gente tem um conteúdo mais dinâmico lá no nosso canal, no YouTube, Dr. Wilde Cavalcante. E lá você pode também estar tirando suas dúvidas lá. Um abraço. E pode tirar também as dúvidas com ele lá no CEDEM, viu? Que fica ali na Najib Mutran, tá? Ele faz o atendimento dele lá, então pode ir lá também, marcar o seu horário, que ele vai estar lá, pronto para atender você. Nós queremos agradecer também a você que assistiu o programa do início até o final, encaminhou suas perguntas via fórum. Para a semana também, continue visitando o nosso aplicativo e encaminhando as suas dúvidas, que nós responderemos com todo prazer. E agradecemos àqueles que também, por cuidado, têm encaminhado também as suas dúvidas para que os programas que anteriores foram temas, também foram respondendo perguntas. Então, se você assistiu os programas anteriores, aproveite para fazer sua pergunta via fórum, desse programa também e dos programas que virão. Muito obrigado por ter ficado até o final conosco. E fique ligado aí, Missão Saúde na TV.